Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo, sou escritora, terapeuta holística, sensitiva. Para quem não me conhece, pode acessar meu Instagram, Dani_Silover. Também tenho meu canal do YouTube, Dani Lobo. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo que tem um tema super importante chamado Transformação Interior. A gente vai começar a conversar sobre isso agora. Pati, querida, seja bem-vinda. Francine também, tá aí. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu decidi fazer esse vídeo no último segundo, embora esse assunto já estivesse me martelando a cabeça para eu trabalhar nesse vídeo. Vamos dar só mais uns segundinhos, o pessoal está entrando. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Anice, querida, que saudade. Dayana, é uma alegria estar com vocês, gente. Uma alegria enorme vocês estarem aqui, gratidão pela presença, para a gente fazer esse trabalho hoje, que eu tenho certeza que vai transformar todo mundo que assistir esse vídeo. Silvinha, seja bem-vinda. Quem está assistindo ao vivo, quem for assistir pelo YouTube, no canal, quem estiver assistindo, eu peço depois no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreve, que sempre tem alguma coisa interessante e importante lá. Saudade também, querida Dayana. Então vamos começar, gente. O tema de hoje, eu vou explicar para vocês o tema, vocês vão entender a importância dessa conversa de hoje que a gente está tendo aqui. O tema chama-se Transformação Interior, eu falei o primeiro passo. Na verdade, eu coloquei o primeiro passo porque eu não sabia se ia dar tempo de eu falar todos os passos. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um sobre essa questão da transformação interior, porque muitas pessoas me perguntam o seguinte, que a gente sempre está falando, né? A gente sempre diz, o caminho é a transformação interior, o caminho é a transformação interior, a gente tem que se transformar por dentro, o caminho é a transformação interior. E muita gente me pergunta, mas vem cá, como é que eu faço essa transformação interior? Luciana, querida, que prazer você estar aqui. Como é que eu faço essa transformação interior? Como é que ela acontece? Eu tenho percebido que as pessoas se sentem ainda assim muito perdidas no sentido de como é que essa transformação interior, como é que ela acontece, por onde que eu começo. Então é isso que eu queria trazer aqui. Eu quero deixar bem claro que não é o próprio caminho em si. Eu não vou estar te ensinando a se transformar. Eu vou estar te ensinando a como funciona um processo de transformação interior que você vai poder começar na hora que você achar que é o momento, e você vai trilhar o seu caminho, e esse caminho vai acontecer, e se você entrar no trilho, você vai deslizar, e essa transformação interior vai decolar. Então, o que eu quero trazer aqui hoje são pinceladas, são informações que não são do próprio caminho em si, é de como ele funciona, é um roteiro do que a gente tem que buscar para a gente começar a tal famosa transformação interior. Gente, então vamos lá, que roteiro é esse? Primeiro entendimento, nós precisamos nos transformar, só assim que a gente transforma a nossa vida. Para que a gente possa se transformar, a gente tem que ter alguns entendimentos, alguns conhecimentos que são fundamentais para que você possa trabalhar a sua própria transformação dentro da sua realidade, dentro do seu universo, dentro daquilo que você veio fazer aqui. E qual é esse primeiro passo? Qual é o primeiro entendimento que você precisa ter, que eu vou pedir para que tudo que vocês ouvirem aqui comigo hoje, vocês vão refletir depois e vão poder começar a jornada de vocês. O primeiro passo é que existe o entendimento de que existe uma inteligência superior que a tudo coordena. Que você pode chamar de Deus, você pode chamar de campo quântico, você pode chamar do nome que você quiser, porque o nome aqui não é importante. E eu quero deixar bem claro aqui também que isto não é uma live religiosa. A gente não está aqui falando de religião. Todas as religiões são bacanas, mas o que eu estou falando é de um princípio universal, que se a gente não tiver esse entendimento desses princípios, a gente não tem como se transformar. Você não pode mudar o que você não sabe, se você não entende as regras do jogo. Então vamos pensar como se a nossa vida, a nossa caminhada, vamos pensar que a evolução é um jogo de tabuleiro.
E o tabuleiro é o tabuleiro evolutivo. E as peças somos nós. Se você não conhece as regras do jogo, como é que você vai caminhar por esse tabuleiro? É esse o ponto da conversa de hoje. É o entendimento das regras do jogo. E quem criou essas regras? Essa inteligência superior, que você pode chamar de criador de tudo que existe, campo quântico, Deus. E o nome mais, que existem 1,5 milhão de nomes que cada um chama como quiser. Primeiro ponto, precisamos ter essa consciência. Sim, existe uma inteligência superior que a tudo comanda. Ele o que eu digo, essa inteligência superior, essa energia superior, inteligente, perfeita, incriada, porque ela criou tudo que existe, foi ela que criou o tabuleiro. Foi ela que criou a evolução. O motivo pelo qual isso aconteceu é um outro assunto que a gente não tem como falar agora. Mas vamos entender que essa energia superior de tudo que existe só quer o seu bem. É puro amor. Ponto. Tá? Isso é o primeiro entendimento. O segundo entendimento que a gente precisa ter para poder caminhar bem por esse jogo de tabuleiro. Precisamos nos conscientizar, independente da opção religiosa que cada um tem, de que existe uma coisa chamada vidas sucessivas. A gente vive mais de uma vez. A reencarnação. Não dá para entender as regras do jogo sem falar de que você tem mais de uma experiência terrena. Sabe quando você está fazendo um joguinho eletrônico e que fala assim, você tem tantas vidas ainda, então quer dizer, você não conseguiu ser bem sucedido naquele pedaço, o jogo não terminou lá, nunca mais você vai jogar porque você perdeu, você tem outras oportunidades. Então eu vou pedir a vocês, não é para aqui ninguém entrar em conflito com o que acredita, nem com sua crença não, mas eu vou pedir a vocês para me acompanharem nesse raciocínio, com o entendimento de que a gente tem mais de uma vida. Nós temos muitas, aliás. E que quando a gente chega, esse jogo de tabuleiro nosso já começou há muito tempo. E a etapa do caminho do tabuleiro que a gente está trilhando agora traz uma bagagem. Nós não estamos começando do zero. Nós estamos começando já sem lembrar do passado, mas a gente não lembra dos passinhos que a gente deu no tabuleiro, mas a gente já deu. A gente já não está mais no início, não é aquele primeiro momento, a gente já está mais para frente. Mas esse entendimento de que a gente vive mais de uma vez é importante, porque se nós não tivermos esse entendimento, a gente não tem como entender as regras. Porque as regras não valem só para esta vida na matéria. As regras valem para todo o universo. Você pode pensar em Atlântida, Lemúria, extraterrestre, dimensões superiores, sexta dimensão, sétima, oitava, nona. Você pode pensar átomos, moléculas, você pode pensar em que aspecto você quiser pensar. As regras são válidas para todos os tipos de mundo. Para nos que nós estamos vivendo, as regras são para todos. E além de ser para todos, elas são para os encarnados, para os desencarnados, para quem está no bem e para quem está nas frequências inferiores. As mesmas regras para todo mundo. Todo mundo está no tabuleiro. Todos nós estamos em algum ponto da caminhada desse jogo de tabuleiro, que é evoluir. O nome desse jogo do tabuleiro chama-se evolução. Então, para que a gente possa evoluir melhor e bem e mais feliz, a gente tem que entender as regras do jogo. Senão a gente vai passando pelo tabuleiro, dando com a cabeça na parede, andando sem direção, sem saber para onde está indo e deixa a vida me levar. E não precisa mais ser assim. Nós ganhamos o direito de não ser mais assim. Nós ganhamos o direito de saber aonde a gente está trilhando. E isso é um presente para todos nós. Então, tendo os entendimentos, existe uma inteligência superior incriada que criou tudo que existe, inclusive o processo evolutivo. Todos nós trazemos conosco um pedacinho dessa inteligência superior dentro da gente,
que a gente não tem uma consciência total, a gente está começando a engatinhar para saber que isso existe, e que nós precisamos saber as regras do jogo para poder caminhar. E para que a gente possa entender as leis e entender o que acontece na nossa vida hoje, a gente tem que levar em consideração a possibilidade, a hipótese de que existem vidas sucessivas, em que a gente reencarna, em que a gente tem mais de uma existência. Então muitas pessoas perguntam, quer dizer que para sempre eu vou ficar reencarnando? Não. O tabuleiro, o jogo não tem um final, ele tem um final. Mas enquanto você não passar etapa por etapa, enquanto você não superar cada passinho do tabuleiro, você vai ficar voltando até que você seja bem-sucedido em cada um desses pontos. Então, como é que a gente vai fazer isso se a gente não entende? É isso que eu estou querendo plantar essa semente em vocês hoje, para vocês refletirem e aproveitar que a gente está no início de um feriado, né? Que a gente está um pouco mais tranquilo para refletir sobre isso. O outro ponto importante, quais são as regras do jogo? Como é que são as regras? Eu já entendi que esse jogo de tabuleiro, que essas regras valem para todos. Encarnados, desencarnados, extraterrestres, outras dimensões, outros planetas, outras galáxias, outros sistemas solares. Você pode pensar no ser, na entidade que for, está todo mundo dentro da mesma regra, porque todo mundo está em evolução. Então, estamos vivos, estamos em evolução, a regra está valendo para todo mundo. Quais são essas regras? São muitas, mas eu vou falar as principais, que é o que eu quero que vocês reflitam sobre isso depois, tá? A primeira delas é o que nós chamamos de leis cósmicas. Que são essas leis cósmicas? São as regras do jogo. Todos que estão em evolução, que não somos essa inteligência superior, todos nós, estamos subordinados a essas leis cósmicas. Lembrando que do mais espiritualizado ao menos espiritualizado, a regra dá valendo para todo mundo. Ao espírito com uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, para o bem e para o mal, a regra é igual. Então, temos primeira coisa em mente. Primeira lei cósmica para a gente pensar. Lei da causa e efeito. O que significa a lei da causa e efeito? Toda ação gera uma reação. Toda causa tem um efeito. Tudo que você faz tem uma consequência. E a segunda lei, ela está unida à lei da causa e efeito, não tem como a gente explicar uma sem explicar outra, que é uma lei espetacular que o Criador deu para todos nós, que chama-se lei do livre-arbítrio. Significa o quê? Você tem o direito de escolha. Você vai escolher como você vai caminhar por esse tabuleiro. Você vai escolher como você vai passar. Você pode caminhar mais rápido, você pode caminhar mais lentamente, você pode ir batendo com a cabeça, você pode ir deslizando num skate. Quem decide é você. Então, olha que coisa importante, gente. Então, pensem que tudo que acontece com a nossa vida, tudo, absolutamente tudo, Ho'oponopono já fala disso, tudo que eu estou falando aqui vocês vão reconhecer em muitas filosofias, em muitos estudos, em muitas culturas. Tudo que acontece com a nossa vida, tudo que acontece conosco é exclusivamente responsabilidade nossa. Nada nos é imposto. Nada. Absolutamente nada. Oi, Lucy, que bom que você está aqui, querida. Nada nos é imposto. Isso significa o quê? Significa que tudo aquilo que eu estou vivendo é responsabilidade minha. Ah, mas eu não queria ter o aborrecimento que eu estou tendo, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir depressão, eu não queria sentir ódio, eu não queria sentir raiva. Sim, a gente conscientemente não quer. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tudo que acontece na nossa vida é fruto de alguma escolha que nós fizemos ou nesta vida atual, ou é fruto de alguma escolha que nós fizemos em outras vidas passadas. E que pela lei da causa e efeito ficou isso um nó para ser desfeito. Então olha que importante o entendimento das regras do jogo. Porque quando você entende que tudo que você vive é fruto das suas escolhas,
É sua responsabilidade no sentido que foi você que escolheu de alguma forma. Aí você fala assim, mas eu não escolhi isso. Não escolheu hoje, mas pode ter escolhido ontem. E a gente, conforme a gente vai, quando você começa a aprofundar no caminho da transformação interior, você começa a identificar que mesmo que você não seja, graças a Deus não é mais aquele mesmo espírito de 50 vidas atrás, nós ainda temos um ranço do que nós já fomos. A gente traz na gente ainda um pouquinho, por isso que a gente ainda repete, por isso que a gente reencena esse passado, por isso que a gente repete esse padrão. E por isso que só quando a gente se conscientiza que só depende da gente é que a gente tem como curar. Quando a gente culpa a vida, as pessoas, o governo, a situação do mundo, o que está passando, quando a gente começa a culpar tudo que está em volta, a gente está se afastando. A gente está se afastando da grande chance de resolver isso que está pipocando na sua vida nesse momento. Aí eu volto para o início desse vídeo, quando eu estava falando, vamos lembrar, são as regras do jogo. Duas principais, vamos pensar aqui. Lei da causa e efeito, toda ação gera uma reação. E lei do livre-arbítrio, que diz que eu sou responsável por tudo que acontece comigo, porque eu vivo fruto das minhas escolhas que eu faço hoje, e aí que a gente tem que levar em consideração a reencarnação e as vidas sucessivas, porque como é que a gente poderia justificar, né? Vamos pensar o seguinte, como é que a gente vai justificar uma criança pequena passando por uma situação difícil, se ela não tem nem tempo de vida dessa vez para estar vivendo aquilo? É porque ela está sofrendo o efeito do que ela fez na outra época. E com o entendimento, gente, que isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Então isso significa que se eu estou sofrendo aqui agora é porque a causa está na vida anterior, então eu tenho que abaixar a cabeça e continuar sofrendo? De jeito nenhum. Não é isso. Isso é um equívoco. Isso me dá entendimento que se eu estou passando por isso agora e eu não vejo nessa vida que eu tenha feito escolhas para me levar a essa situação, e eu tenho um entendimento que a causa do que está acontecendo comigo, eu penso assim, poxa, se eu não fiz agora, deve ter alguma coisa a ver com a minha vida passada. Mas aí eu tenho que abaixar a cabeça? Não, eu tenho que pensar o seguinte, ok, mas eu não sou mais aquela. Então eu vou superar o que eu precisar superar. Eu vou vencer, eu vou sublimar, eu vou transformar. Poxa, como é que eu posso dar um exemplo prático disso? Vamos supor que a pessoa quer correr a maratona, mas ela não nasceu com o biotipo ideal para ser maratonista. Aí o motivo que ela nasceu com esse corpo tem a ver com as ações do passado, ok, mas ela ainda quer correr a maratona. Tudo bem, ela vai ter que se dedicar mais, mas não há impedimento dela fazer. Essa inteligência superior não quer que você se autoflagele nem se autocondene. Mas a gente precisa ter um entendimento que quando a gente está vivendo a situação difícil, quando a gente está vivendo a situação desafiadora, quando a gente está passando com sentimentos inexplicáveis de depressão, de tristeza, do que quer que seja que a gente tenha sentido, existe uma causa aí dentro de você que se não tiver na vida presente, essa causa existe na vida lá atrás e que o caminho é você transformar-se internamente e curar isso e ser feliz. Mas qual é o primeiro erro que a gente cai quando a gente tem a falta do conhecimento? A gente culpa Deus, a gente culpa a espiritualidade. Isso quando a pessoa já tem alguma espiritualidade. A gente culpa o mundo, a gente culpa o pai, a gente culpa a mãe, a gente culpa a infância que a gente teve. A gente culpa, meu anjo da guarda, nem para me proteger. Olha o que eu estou passando, eu rezo tanto para você e você não me protege. Gente, isso é um equívoco. Seu anjo da guarda, seus mentores, né? O nome que você quiser dar. Deus, os santos, não importa. Todos estão aí te ajudando. Se você está vivendo isso, é porque é fruto das suas escolhas. Deus não tem prazer nenhum em te ver sofrer.
Deus só quer que você ame e seja amado e quer que você aceite o amor. Mas se a gente for pensar bem, por que a gente não é mais feliz? Por que a gente não vive mais o amor? Porque a gente ainda reluta em viver pelo amor. A gente ainda busca a discussão, o combate, o enfrentamento. A gente ainda é duro. E aí vamos voltar para outra lei. Lei da ação e reação. Se a minha ação é combativa, o que eu vou colher da minha ação? Mais combate. Se a minha ação é pacífica, o que eu vou colher? Mais uma reação pacífica. Então é muito simples. Nós vamos colher aquilo que nós vivemos. Eu quero ser amada. Todo mundo quer. Mas a grande pergunta é, você ama? Você dá amor? Você semeia o amor? Porque o que eu estou explicando para vocês, gente, que é o caminho da transformação interior, é que se a gente não tem entendimento das regras do jogo da evolução, se a gente não tem entendimento, que eu vou repetir aqui de novo, que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco, que são fruto das nossas escolhas o que a gente está vivendo, se a gente não tem esse tipo de entendimento, como é que eu vou poder me transformar se eu passo o tempo todo culpando os outros ou a Deus? Enquanto eu culpar os outros ou a Deus, eu estou estacionada no tempo. Mais do que isso, isso me afasta da proteção divina. Isso me afasta de receber esse amor do universo. Porque você está dizendo assim, não, eu não quero você, Deus. Claro que ele nunca vai fazer isso contigo, mas você, pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, você estará se distanciando de quem mais te ama, que é o Criador, e que vive dentro de você. Então, a pior coisa que a gente pode fazer, o maior erro que a gente pode cometer, é culpar a Deus por qualquer coisa que a gente esteja vivendo. Isso é uma coisa muito séria, muito preocupante. Porque isso te afasta, te tira do trilho, te joga o peão para fora do tabuleiro. E te estaciona e te deixa mais vulnerável a receber outras influências. Porque, meus amigos, nós vivemos numa fase do jogo da evolução em que existe o bem e o mal. E o mal, podem ouvir o que eu estou dizendo, o mal conhecem essas leis cósmicas. Eles conhecem as regras do jogo de trás para frente, porque eles também estão subordinados às mesmas regras. E tem uma regra muito importante que diz o seguinte, nada pode te afetar sem a sua permissão, que está automaticamente subordinada à lei do livre-arbítrio. Se a inteligência suprema me concedeu o direito de escolha, nada pode me afetar se eu não aceitar ser afetada. Nenhum mal pode invadir a sua vida, pode invadir o seu ser, pode invadir o seu ambiente, a sua atmosfera, se você não convidar ou não aceitar o convite. Tudo que eles podem fazer é tentar. Tentar. Por isso, não é à toa que em muitas religiões a gente ouve aquela frase famosa da tentação. Por quê? Porque é uma tentativa. Eu tento você, eu te jogo uma casca de banana. Você escorrega na casca de banana se você quiser. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que tem gente perfeita, nenhum de nós é perfeito. O que eu estou compartilhando com vocês, eu penso, meus amigos, diariamente na minha vida. Porque uma outra coisa que a gente vai ver, um outro passo da autotransformação, e que a gente vai ver, é que a gente tem que lembrar dessas leis, lembrar dessas regras e encaixá-las no nosso dia a dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Porque a gente vai ser tentado a desviar do caminho evolutivo o tempo todo. O tempo todo vai ter uma energia que tenta para te empurrar para fora do tabuleiro. Ah, mas por que Deus permite que isso aconteça? Deus permite que é a escola que tem o teste. Você já fez alguma escola, você já estudou em algum lugar que em algum momento todo mundo te aprovou sem ter te testado para ver se você aprendeu a matéria?
Você não está na escola, você não faz a prova para ver se você... E o intuito da prova não é passar por cima de ninguém. O intuito da prova é assim, vamos ver se o aluno entendeu aquele ensinamento. Por isso que a inteligência suprema permite que essas coisas aconteçam, que são testes para ver se a gente já pode andar mais um passinho no tabuleiro. Mas olha que coisa maravilhosa, a gente está tendo a oportunidade de ter entendimento como esse tabuleiro funciona, esse tabuleiro evolutivo. Esse jogo evolutivo que é o tabuleiro da evolução, que a gente está fazendo aqui uma analogia para quem está chegando agora. Então eu vou repetir rapidamente que o início de tudo, existe uma inteligência suprema, tem esse entendimento, inteligência superior que tudo criou e que criou o jogo da evolução, que é a caminhada evolutiva, que é como um tabuleiro de jogo. E existem as leis cósmicas. Essas leis cósmicas são as regras do tabuleiro. Ninguém pode chegar aqui e fazer o que quiser. A negatividade não pode simplesmente entrar na tua casa, te invadir, te pegar, te carregar para fora, se você não for da sua escolha. Mas você fala assim, mas eu vejo às vezes acontecendo coisas que as pessoas não escolhem, com certeza. Mas se você for fazer uma leitura kástica naquela pessoa, você vai encontrar que em existências anteriores aconteceu algo que gerou uma predisposição pela lei cósmica. Então, nós trazemos conosco predisposições. Do mesmo jeito que também trazemos habilidades e potenciais maravilhosos. Então, a gente traz predisposições das nossas más escolhas do passado e trazemos habilidades e talentos também do passado, que a gente não traz só coisa ruim. Mas a gente precisa entender que existem predisposições. Se eu tenho então quer dizer que eu estou fadado a passar por alguma coisa, porque na vida passada eu cometi um erro em relação àquilo? Não. Mas eu preciso ter consciência que eu tenho predisposições e que se está acontecendo comigo, eu tenho que tomar conta. E eu tenho que procurar o quê? Tem um remédio para isso, um remédio que também está na regra do jogo, que é uma outra lei, que é a lei da misericórdia. Olha que coisa interessante. Existe a lei da causa e efeito. Toda ação gera uma reação, certo? Então, e detalhe, ninguém esconde nada dessa inteligência suprema, porque um pedacinho dela está dentro de você. Ela está registrada na sua consciência. Então, tudo aquilo que você faz está registrado, de ruim ou de bom, certo e errado, tá? Então, você tem lá predisposições negativas do passado, de um passado que você era menos evoluído, menos amadurecido. Todos nós temos isso, tá, gente? Isso não é, como é que eu vou dizer, privilégio de ninguém. Todos nós trazemos predisposições não positivas. Mas vamos supor que nesta vida atual que você está no momento, você é uma pessoa super boa. Você pratica o bem, você ajuda quem você pode, você trabalha o amor, que é uma outra regra do jogo, as mais importantes. Então, todas as coisas boas que você faz, você hoje é assim, mas no passado você tem uma predisposição negativa. O que vai acontecer? Toda essa coisa boa de hoje vai minimizar a reação, referente aos seus atos passados. Então, gente, sem precisar muita explicação, pratique o bem. Viva o bem e o amor, porque isso é muito importante para todos nós, independente da bagagem akáshica, da bagagem que a gente traga do passado. Porque o nosso ponto de poder é o hoje, o agora. A nossa transformação interior é no agora. E ainda tem uma coisa mais bonita ainda. Porque na ausência, olha só, na ausência de atos positivos para contrabalançar as predisposições do passado, nessa ausência existe uma outra regra do jogo, uma outra lei cósmica, que está sempre em ação aqui, que é a lei da misericórdia. Que é essa inteligência suprema. O que é a misericórdia? É quando um bem é derramado, mesmo que você não tenha pontos positivos para minimizar aquela predisposição. Mas a inteligência suprema derrama esse bem sobre você, te dando mais uma oportunidade, te dando um refresco.
Olha que coisa linda. Por isso que a gente diz que a misericórdia é o merecimento. No tarô, quando a gente estuda o tarô, isso é representado pelo arcano 17, que o estudo do tarô é o estudo dessas leis, das regras do jogo. É o tabuleiro do caminho evolutivo, é o tarô. No arcano 17, que é a estrela, ela tem duas jarras, uma é do merecimento e outra da misericórdia. Na ausência do merecimento, a misericórdia entra em ação. Aí entra uma outra ferramenta poderosíssima que a gente não valoriza. A prece, a oração, a reza, o pensamento positivo, o reiki. Qualquer mentalização positiva em benefício de alguém que você pede a Deus, ao plano superior. Você fala, plano superior, por favor, derrame suas bênçãos, ajuda aquela pessoa lá, que é uma pessoa tão querida, que ela está se esforçando tanto, está passando um momento difícil. Isso junta pontos positivos que a espiritualidade superior, pelas regras do jogo, do merecimento, da misericórdia, será derramado sobre aquele pelo qual você está pedindo. Gente, eu não estou falando aqui de uma coisa romanceada, eu estou falando de regras. O caminho da evolução tem essas regras e elas são válidas da frequência mais densa à frequência mais evoluída. E uma outra regra que eu ensino para vocês agora, que diz assim, uma outra lei cósmica, que a ajuda só pode ser dada se pedida de onde se necessita. Significa o quê? Que pela lei do livre-arbítrio, eu não tenho direito às minhas escolhas. Para que eu possa receber a ajuda da espiritualidade superior, seja ela do nome que você escolher, eu preciso pedir. Por que eu preciso pedir? Porque quando eu peço, eu estou usando o meu livre-arbítrio. Quando eu peço, eu estou usando o meu livre-arbítrio para pedir ajuda. E aí a espiritualidade superior, por eu ter pedido, foi meu livre-arbítrio, eles podem interceder em meu benefício para quem eu estou pedindo. Mas eles não podem simplesmente falar assim, aquela pessoa lá está num momento difícil, vou lá ajudar ela sem ter pedido, porque seria uma invasão de livre-arbítrio. E invasão de livre-arbítrio é uma coisa muito perigosa e a espiritualidade superior não faz isso, nem a negativa. Por quê? Porque não é permitido. O nosso livre-arbítrio é absoluto. Isso significa o quê? Nós estamos subordinados ao livre-arbítrio e as nossas escolhas são absolutas. E isso é respeitado até o último segundo. Então a gente precisa ter humildade para pedir ajuda. Se você está vestido de orgulho, que eu sou autossuficiente, eu dou conta de tudo sozinho, você não usa o seu livre-arbítrio para pedir ajuda no momento que você necessita, ou em todos os momentos que a gente precisa sempre, porque ninguém caminha sozinho. Você já viu algum jogo de tabuleiro que só tem um peão? Jogo de tabuleiro tem vários participantes. Nós não estamos caminhando sozinhos nesse jogo da evolução. A gente tem nossos amigos, nossos irmãos das dimensões superiores, de onde a gente está encarnado, de tudo quanto é lugar, de outro planeta. Tem muita gente por aí. Mas se você não tem a humildade de usar o seu livre-arbítrio e pedir ajuda, você não pode receber. Aí você vai sofrer. Mas vai sofrer por quê? Porque você fez essa escolha. Tá dando para entender quando eu quero dizer que quando eu digo que nós somos 100% responsáveis por que acontece conosco, porque nós fazemos escolhas todo momento. A gente escolhe pedir ajuda ou não pedir ajuda. A gente escolhe nos transformar ou não nos transformar. No momento que vocês estão aqui agora assistindo esse vídeo ao vivo, que nós estamos aqui ligados, num dia de feriado, vocês fizeram uma escolha de estar aqui ouvindo. E vão ter o retorno disso. Porque talvez tenha alguma coisa que eu diga aqui hoje para vocês que pode se encaixar com o que você está vivendo. Você está falando assim, poxa, eu precisava ouvir isso. Não porque eu sou adivinha. Porque a inteligência suprema, essa inteligência superior, conhece a todos nós. E sabe que a gente precisa ouvir. E todos nós somos instrumentos dela.
Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de conhecimento nenhum. Eu estou compartilhando isso com vocês porque, gente, eu dedico a minha vida a isso. Eu sou terapeuta holística, sou escritora, sensitiva. O meu trabalho é auxiliar as pessoas no seu processo evolutivo. Mas eu tenho esse acesso com os meus alunos, com os meus clientes. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, é porque eu queria poder compartilhar alguma coisa com as pessoas que eu não conheço ainda. Não conheço, pelo menos agora, atualmente, não é? Então, o que eu estou dizendo aqui é o que eu falei. Conforme vocês vão viver esta caminhada, o seu processo de transformação interior, a inteligência superior vai te orientar aí dentro de você. Mas eu tenho pensado muito nisso, eu me sinto na obrigação, não porque eu sou terapeuta, mas porque eu tenho esse conhecimento. Porque eu vivencio isso e eu tenho certeza que isso é verdade. Eu lembro das minhas vidas passadas, então eu sei que elas existem. Não só para mim, para todo mundo. Então eu me senti na obrigação de dar a minha humilde contribuição nesse momento de partilhar o seguinte: essas leis existem. E se a gente conhece as leis, se a gente conhece as vidas sucessivas, já é difícil caminhar nesse tabuleiro. Imagina quando a gente não conhece. Imagina quando a gente está andando completamente perdido de como as coisas são. Aí você toma burdoada para tudo quanto é lado e não sabe por quê. E ainda se aborrece com Deus. Porque acha que Deus não gosta de você. Quando isso não é verdade. Então a gente precisa começar a refletir que nós somos frutos das nossas escolhas. E na maioria das vezes a gente é fruto das escolhas que a gente faz hoje. Mas é verdade, nós trazemos predisposições. Tanto que nós reencenamos comportamentos. Eu, no meu trabalho, por causa da sintonização da alma, que é uma consulta de acesso aos registros acásticos, que eu faço a leitura acástica dos meus clientes, é muito bacana você ver que aquela pessoa que hoje ela é médica, e quando você vai fazer a sintonização, você descobre que há 500 vidas atrás ela foi médica também e não conseguiu trabalhar direito, ou ela falhou como médica e hoje ela escolheu ser médica porque ela quer resgatar aquilo que ficou mal resolvido. Gente, isso é muito bacana. Como eu estou aqui, tenho como profissão terapeuta holística, que a minha vida é isso, eu não tenho outra profissão. E eu dou curso, dou consulta e sou escritora, né? E tenho essa sensitividade que é 24 horas entre esses dois mundos. E eu tenho plena consciência pelas minhas lembranças, e quem já leu meus livros, tem muita gente aqui que já leu meus livros, quem quiser, meus livros são digitais, depois no final eu digo quais são os livros, está à venda na Amazon. Eu vim nesta vida para resgatar a minha espiritualidade que eu falhei no passado. Então quer dizer que eu nasci assim do nada? Eu nasci sensitiva do nada? Eu nasci com lembrança de vida passada do nada? Não. Eu nasci para realizar o trabalho que eu realizo hoje. Eu tenho plena consciência disso. Como você está aqui para realizar aquilo que você veio realizar da tua história. Porque cada um de nós é um universo único. Mas, gente, a gente precisa compreender as leis desse tabuleiro, as regras do jogo da evolução. E outra coisa, tem muita gente que estuda espiritualidade, que sabe essas coisas, que tem lei cósmica, que tem isso, que tem reencarnação, mas coloca isso numa gaveta quando vai viver a vida. Não adianta, elas são para a gente viver agora. Por exemplo, eu não falei que a negatividade existe como um teste, uma aprovação para um teste para ver se a gente passou de ano? Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel. Então, por exemplo, se você tem uma coisa, o que a negatividade quer sempre? Ela quer te tirar do sério, ela quer te empurrar para baixo, o oposto da evolução. A intenção dela é te tirar do tabuleiro. Então ela sabe exatamente o que te irrita, o que te perturba, o que te aborrece, né? E você tá lá se trabalhando. Pô, faço meu reiki, medito, dou minha caminhada. Ou sou uma pessoa que procuro tratar todos bem. Aí vem alguém do nada e te alfineta. Você acha que, poxa, por quê? Aí a gente pensa assim, poxa, por que aquela pessoa me tratou daquele jeito? Esquece isso, gente, não é a pessoa. Ela só está sendo usada por forças invisíveis que você não está vendo para te desestabilizar, porque ela sabe que isso te desestabiliza.
Então, quando isso acontece, em vez da gente escorregar na casca de banana, que é a gente virar para a pessoa e de uma forma combativa, e a gente falar, poxa, o que você está querendo? Você está me tratando assim, não fiz nada para você, não sei o que você está me tratando. Não responda. Enxergue além das aparências. Pensa com você mesmo. Estão tentando me desestabilizar, mas eu não vou permitir. Isso pode vir dentro de uma pessoa da sua família, isso pode vir no seu trabalho, isso pode ser do vizinho, isso pode ser a pessoa na rua. Já cansei de passar por essas situações e depois a pessoa fala assim, a pessoa ela nem sabe por que ela fez aquilo, porque na realidade ela realmente não sabe. Ela foi influenciada sem perceber, porque quanto menos a gente conhece as regras do jogo, mais fácil nós somos manipulados pelas forças invisíveis, né? Então a gente tem que entender que essas regras que eu estou conversando com vocês hoje, a gente tem que estar com isso ligado na cabeça todos os dias. O motivo é aplicar no dia a dia. Se a gente não aplicar no nosso dia a dia, não funciona. Uma fórmula rápida. Retribua o mal sempre com o bem. Por quê? Porque a lei absoluta é a lei da causa e efeito. Se a lei da causa e efeito diz quem faz o bem só pode colher o bem e quem faz o mal colhe o mal, se você vai colher exatamente o que você semeou, semeie sempre o bem, até com aquele que te faz mal. Porque se você responder com o bem, você está sempre protegido. Pela lei cósmica, nada pode te alcançar. Mas aí você vai dizer assim, poxa, mas cansei de ver pessoas que retribuíam o mal com o bem e coisas aconteceram com elas. Sim, mas você não conhece o passado espiritual dela. Você não sabe qual é a bagagem que ela carrega, porque quem vê rosto não vê espírito. Então, de repente, a bagagem dela era gigante. De repente, se a lei da causa e pela lei da causa e efeito ela tivesse, sei lá, que sofreu um acidente, morrer no acidente, mas por todo o bem que ela pratica hoje, ela passa pelo acidente, porque além da causa e efeito disso, mas ela só quebrou uma perna e em 2 meses ela está andando. Então, gente, o bem sempre é o melhor negócio. Pratique o bem em tudo. A pessoa te distratou, fique em silêncio. Já é uma forma de praticar o bem. Você já não entre na frequência. Essa frequência que te puxa para baixo. Porque tudo acontece a uns testes. Porque afinal, a gente está no tabuleiro. Então significa que a gente tem que amadurecer, que a gente tem que superar esses testes, passar por eles. Então o bem, a prática do bem é sempre o melhor caminho que a gente tem. Então, deu para entender as regras do jogo? Quem quiser colocar aí nos comentários alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, por favor escreve. Ficou alguma dúvida? Quem entrou para o final, eu recomendo, eu vou postar no YouTube esse vídeo, daqui a pouco já vai estar liberado lá, vai ficar aqui no Instagram. Assiste do início que eu expliquei aos pouquinhos, mas eu queria que realmente hoje ficasse claro que essas são as regras do jogo. E por que isso chama transformação interior? Porque a minha transformação interior só depende de mim. E se eu sei que pela lei da causa e efeito e a lei do livre-arbítrio tem direito de escolha, lembrem-se, eu posso transmutar o que eu quiser. Eu posso mudar o que eu quiser, seja uma doença física, seja uma doença mental, emocional, seja problema financeiro, de relacionamento. Tudo pode ser mudado. Talvez você precise fazer um pouco mais de esforço porque a gente não conhece as predisposições. Ó, a Luciana está dizendo aqui, mas como é difícil retribuir o mal com o bem. Sim, sabe por quê? Porque nós trazemos essas predisposições do passado. Eu canso de ver no meu trabalho na sintonização da alma pessoas que já foram guerreiros. Mas é muito, gente, guerreiro tribal, de lança na mão, de arco e flecha.
E vocês podem ver, por isso que eu digo, nós trazemos em nós as predisposições do passado. Os guerreiros do passado hoje querem combater. Quer ver uma sensação muito ruim que nos faz mal? É a sensação da injustiça. Mas isto é uma injustiça. Injustiça, a gente não sabe o que é injustiça. Existe a injustiça? Existe. Mas será que existe injustiçado? Por quê? Porque eu não lembro o que eu fiz. E se o que eu estiver vivendo naquela situação simplesmente é a reharmonização cósmica pela lei da causa e efeito? Porque a lei, o Luciana está dizendo, provavelmente já foi guerreira. Porque quando a gente é guerreiro muitas vezes, eu também já fui, a maioria acho que está aqui já foi guerreiro, tá? Mas quando isso é muito forte dentro da gente, a gente tem uma reação combativa. A gente quer combater. A gente não se contenta em ter compaixão. Aí, Lu, é que entra a transformação interior. Porque quando você tem conhecimento das regras do jogo, você entende que existem as vidas sucessivas, você pensa assim, pô, e se essa minha reação agora, na verdade, é uma reação porque eu já fui isso no passado, mas eu não sou mais. Eu não sou mais. Eu digo sempre aos meus clientes na sintonização, quando é muito comum isso acontecer, quando tem muito guerreiro, isso acontece, né? A gente é o seguinte, está na hora da gente trocar a espada pela rosa. Está na hora da gente trocar a espada pela luz, por estender a mão. Chega de guerra, gente. Chega de guerrear, do sentimento de guerrear. É aquele sentimento que a gente diz assim, mas isso não vai ficar assim não. A gente não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque a consciência de cada um já está registrando tudo. E em algum momento, aquele ser vai se deparar com isso na sua consciência e vai ter sua oportunidade de cura, resgate e transformação. Mas veja bem, talvez esse momento agora que você está se conscientizando que você foi guerreira, já seja o primeiro passo da sua transformação interior de pensar assim, pô, vou parar de reagir assim, porque eu estou repetindo um padrão de sei lá quantas vidas atrás, será que não basta? A gente vai precisar continuar agindo do mesmo jeito na idade da pedra? A Renata está dizendo aqui, estamos indo bem. Tamo, Rê. Estamos caminhando, amiga. Né? Nós somos colegas lá de projeto voluntário, a gente que sabe, né? Que a gente é confrontado. Então a gente tem que pensar o seguinte, nós não viemos para esta vida agora, eu digo isso para todos os meus clientes da sintonização, nós não viemos para ser o que a gente já foi no passado, a gente veio para ser melhor. E o que Deus quer da gente, o que essa inteligência suprema quer de nós, o que essa inteligência suprema quer, é que a gente seja muito feliz. E não existe felicidade se você não tiver compaixão e amor. Então a grande transformação interior é a gente lapidar a pedra preciosa que nós somos, porque a luz está dentro de todos. A gente não traz só predisposições negativas, mas são as virtudes, está tudo bem, elas são virtudes. Mas nas nossas dificuldades é onde a gente tem que se trabalhar. Então se eu me irrito que o outro é muito lento, ele tem que ficar mais rápido para me agradar? Ou sou eu que tenho que começar a aceitar que tem pessoas que são mais lentas? E eu tenho que respeitar isso. Tá dando para entender, gente, o que eu quero dizer? Porque é aí que está a nossa força de transformação. Gente, é possível transformar tudo. No mundo inteiro isso está acontecendo. Pessoas que... isso é o que a medicina chama... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome. Esqueci agora o nome de quando uma doença regride até desaparecer. Tem um nome, agora eu esqueci. Eu sempre lembro desse nome. Por quê? Por que regrediu? Porque a pessoa se transformou internamente. Mas se a gente não se conscientizar que quem tem que mudar somos nós, não tem transformação, gente. Aí você vai... Sabe quando você joga o jogo do tabuleiro? Que o peão não sai daquele quadradinho por nada, que você fica naquele lugar, várias jogadas vão passando. Isso, Daisy, remissão.
Remissão espontânea. Me corrige se eu estiver errada, Deise. Remissão espontânea. A remissão espontânea é quando existe, por exemplo, um tumor, uma doença, e ele vai regredindo, até desaparecer completamente. Isso é remissão espontânea. A remissão espontânea é gerada pelo quê? Os médicos ainda não explicam porque algumas pessoas têm remissão espontânea e outras não. A causa disso está o quê? Na transformação interior de cada um. Eu recomendo, para quem gosta desse lado científico, ler um livro chamado A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, que explica exatamente isso, que ele descobriu que o DNA não tem nada a ver com o que acontece com a gente, das doenças. O que tem a ver é o ambiente que envolve a célula. É o nosso ambiente, são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Porque tudo, a remissão já é espontânea, tá certo. Obrigada, Deise, que Deise é médica, entendeu? Deise tá fazendo a consultoria da live nessa parte. Obrigada, querida. Então é a remissão. Então é só remissão. Explicado. Então, por que acontece com algumas pessoas? Exatamente, a epigenética estuda isso. O Dr. Bruce Lipton fala muito da epigenética, né? Então, por que algumas pessoas têm de um jeito e outras não? Por que umas reagem de uma forma e outras não? Porque tudo depende energeticamente dos seus pensamentos, das suas emoções. Por isso que saber as regras do jogo da evolução, por isso que entender as regras que a gente tá, é um aliado para a gente se transformar. Porque, gente, a gente pode ter, é fácil? Não, não é fácil, mas a gente consegue, todo mundo consegue, a gente vai conseguir também. Mas se a gente não souber que existem essas regras, essas leis cósmicas, se a gente ficar culpando sempre a Deus, ao mundo, ao que está acontecendo pela gente, a gente não vai sair do lugar, gente. Então vamos aproveitar esta oportunidade com consciência. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui nesse caminho da autotransformação. Eu coloquei como item 3. Outra coisa muito importante, estude, aprenda, mergulha de cabeça nesses assuntos, vai ler, vai fazer um curso, vai buscar uma terapia, seja terapia tradicional, seja terapia holística, busque se conhecer. E, na minha opinião, se você não tiver um estudo da espiritualidade, é muito difícil entender. Porque se você for pensar só em quem você é hoje, desde a sua infância, vai ficar um gap aí. Porque todos nós trazemos influências de quem nós fomos antes. Não só pelas nossas ações, mas pelos nossos padrões, como a gente estava dando o exemplo daquele que já foi guerreiro muitas vezes. O guerreiro está sempre querendo defender o mundo. Mas a gente está sempre repetindo um padrão que a gente tem que quebrar esse disco. É um disco arranhado, chega. Quantas vezes você já foi guerreiro? Né? Ou se não for como guerreiro, e se a gente carrega o padrão de se entristecer demais, a gente sempre pensar o pior, isso é um outro padrão. Aí você vai fazer lá uma leitura kármica, você vai ver que existiu X vidas e que uma determinada vida, às vezes você sofreu um trauma que te deu uma tristeza enorme, aí qualquer coisa que você vive hoje aciona aquela tristeza. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse assunto é um assunto que renderia 50 vídeos, tá? Eu não estou aqui para falar de como a gente trata, qual é o processo de transformação interior. Eu quis trazer para vocês hoje o que é necessário para como a gente começa a caminhar para a nossa transformação interior. Como isso funciona depois, como isso se desenvolve, já é a transformação interior em si. O que eu queria trazer repetindo, passo 1, entendimento de que existe uma inteligência suprema acima de tudo, que nos ama infinitamente, que criou essas regras do jogo e a gente caminha nesse tabuleiro da evolução, que não é o assunto, por que eu tenho que caminhar aqui na evolução? Isso é um outro assunto. Mas, para resumir, escolha nossa, tá? Segundo, o tabuleiro do jogo da evolução tem regras, que são as leis cósmicas, que são muitas que eu não falei todas, mas eu falei as principais. Lei da causa e efeito, que é a lei da ação e reação, lei do livre-arbítrio, que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Só que quando você pensa em você está pensando em você hoje.
Não, você traz uma bagagem enorme, então você também é responsável por tudo que você fez no passado. E a aceitar ou viabilizar a possibilidade da reencarnação, porque é muito difícil explicar para uma pessoa o que pode acontecer se ela não considera a reencarnação. Como é que você vai explicar para uma pessoa... o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: se a gente tivesse só uma vida, se a gente tivesse só uma, para que nasceria um bebê e viveria uma semana apenas? Alguém pode me responder? Me dar uma justificativa para isso? Por que tem um bebê que vive uma semana e tem uma pessoa que vive 102 anos? É porque não existe uma, gente. É porque isso já é uma causa e efeito das coisas passadas. E aquilo que a gente acha muitas vezes terrível, aquela criança, aquele bebê que viveu tão pouco, não é terrível. Sabe por quê? Porque ele pode estar vindo completar um pedacinho de algo que estava faltando e já está livre para uma outra etapa muito melhor. É terrível para nós que não temos entendimento. Para a gente que está aqui quando a gente só pensa que a vida é uma só, mas a vida não é. Às vezes aquele que vai viver 105, ele precisa mais tempo para aprender mais coisas, para poder aproveitar ao máximo. Pois é. Ó, a Deise está dizendo aqui, as pessoas atribuem simplesmente ao acaso. Pois é, não existe acaso. Quando você tem o entendimento do tabuleiro do jogo da evolução das leis cósmicas, você aprende que o acaso não existe. Os orientais dizem que não cai uma folha da árvore que não seja da vontade de Deus. Porque, gente, a espiritualidade superior, a inteligência suprema, a inteligência suprema está acima de tudo, mas no mundo da manifestação, que é o nosso mundo, nas frequências superiores, existe uma organização, não existe bagunça, não existe caos. Só é ordem. Essa ordem cósmica é perfeita. Então a lei da causa e efeito é para manter o universo em equilíbrio. Então se pelo meu livre-arbítrio eu tomei uma atitude que desequilibrou, eu vou precisar digamos assim, me reequilibrar perante o universo. Então tudo é matemático, está dentro da lei. Como eu falei, é que é um assunto muito extenso, não dá para falar tudo de uma vez. A minha intenção hoje, do fundo do meu coração, era plantar essa semente no coração de vocês. Eu recomendo, estudem. Vão aprender, vão ler, vão aprender, vão estudar. E se você estiver vivendo um momento difícil, se estiver acontecendo uma coisa difícil, aí você estuda mais ainda, aí você pratica mais o bem ainda, porque você não está só. E porque todas essas coisas acontecem para trazer a gente de volta para o nosso trilho. Porque às vezes a gente está muito no oba-oba. E quando a gente está no oba-oba, a gente está se perdendo e não percebe. Então, bora para frente, vamos caminhar junto. E não existe jogo de tabuleiro com uma peça só. Então, todos nós estamos nesse tabuleiro. Vamos caminhar junto. Eu ajudo você no passo que você está, você me ajuda no passo que eu estou. E assim a gente vai. Algum livro, olha, tem um livro muito gostoso para quem nunca leu nada sobre isso, que começa a falar dessa coisa de energia, que eu gosto muito, que chama-se A Profecia Celestina. Para quem quiser essa parte científica manifestada do corpo, da cura das doenças, da causa das doenças, eu recomendo A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, ou Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, ou os livros da doutora Candice Pert. São todos livros que falam dessa parte científica e física. A Profecia Celestina fala da sincronicidade, fala desse invisível maravilhoso, de que quando a gente entra nesse trilho que a divindade começa a conversar com a gente. Agora, quem quiser conhecer a minha experiência pessoal sobre Atlântida e Lemúria, meu livro Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, e Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, disponíveis na Amazon.com. Vocês podem baixar o aplicativo do Kindle gratuitamente no celular ou no computador e ler o livro. Eu já estou escrevendo o terceiro livro em breve, se Deus quiser. Vou estar compartilhando aqui com vocês. E lembrando, quem quiser, gente, o que eu estou falando é o que eu falei, é a sementinha. Deixa essa semente crescer dentro de você e deixa que essa inteligência superior vai te conduzir. Mas é importante, estude,
Caminhe junto com outros, compartilhe suas experiências com as outras pessoas. É por isso que a gente tem curso. Olha, quem quiser, eu tenho Turma da Consciência Planetária começando, eu tenho curso de cristais começando, tem curso de reiki, curso de tarô. Tarô é um tremendo caminho de autoconhecimento, que você estuda o tarô, você vai olhando para dentro de você, vendo o que precisa ser mudado. Tem alunas de tarô minha aqui assistindo, sabem o que eu estou falando. O pessoal já está até no avançado. E também não sou só eu, existem muitas pessoas no mundo, espalhadas no mundo, que estão com essa missão desse processo de despertar. E é tão importante quando a gente está vivendo a nossa transformação interior, a gente compartilhar ela com as outras pessoas, porque você vai ver que o seu colega também está passando por momentos assim como você. Então a gente fala, poxa, eu também estou, cada um do seu jeito, mas a gente está junto. E é tão bacana, eu estava assistindo uma palestrante falando há pouco tempo, ela dizendo assim, e a entrevistadora falou assim para ela, poxa, é tão bom quando você convive com pessoas de mente aberta, em que você pode falar livremente do que você vivencia. E eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer o que a gente está fazendo aqui agora. Para mim, vidas passadas é uma coisa normal. Eu sei que para muitos pode ser uma novidade. Mas para muitos já não é. E é tão bom falar assim, poxa, mesmo você lembra, você está aprendendo, que legal. Você ter a liberdade de conversar sobre isso, sem que a pessoa fale assim, você está maluca. Gente, maluco é quem só vive esse mundo material. A gente está em 2022. Estamos passando, agora que está amenizando uma pandemia, ainda tem mais coisa pela frente. Vamos acordar, vamos nos transformar e vamos agradecer essa inteligência suprema por todas as oportunidades que ela nos dá, infinita, até mesmo quando a gente diz que não sabe que ela existe. Mas ela está lá conosco, porque quando a gente veio para o caminho da evolução, um pedacinho de Deus veio dentro da gente. Sabe por quê? Porque ele não nos deixa só. Então a gente nunca está só. Então, olha, estou esperando por vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, deixe as perguntas lá no YouTube, depois, quando eu postar o vídeo, que eu respondo. Eu me senti, estou com o meu coração leve agora, porque eu pensando assim, poxa, é tão bacana, eu estou vendo o progresso, eu acompanho dos meus alunos, dos meus clientes que estão sempre comigo, eu fico tão feliz, mas eu falo, poxa, eu queria dar a oportunidade às pessoas que eu não conheço de, pelo menos, entenderem o básico, que é o que eu expliquei hoje. Agora, como vai ser o seu caminho da sua transformação interior? Para mim, ele já começou. Você está aqui, no meio do seu feriado, assistindo essa live, a divindade que vive em você te convidou para assistir. Então, porque você está pronta, tem alguma coisa aí para você repensar. Você vai refletir e vamos caminhar. E quem quiser caminhar comigo, eu estou aqui. E ainda tem a facilidade que antigamente a pessoa, falava, poxa, mas eu moro em outra cidade, poxa, mas eu não tenho tempo, eu não tenho horário para aula. Isso acabou, gente. Minhas aulas são todas online, meus cursos são todos online, minhas consultas são todas online, eu não trabalho mais presencial. Não precisamos mais de presencial, foi o tempo que a gente precisava. Tem aluna minha aqui do tempo que vinha aqui toda semana, não é verdade? Foi o tempo que a gente precisava disso. Então a gente não tem desculpa para não estudar, para não aprender. Mais uma vez, será o nosso livre-arbítrio. Mas lembra uma coisa que eu ouvi isso de um palestrante uma vez e nunca me esqueci. O palestrante disse o seguinte, quando a gente prioriza Deus, Deus prioriza a gente. O quanto você priorizar a sua transformação interior, mais a transformação interior irá priorizar você. Não existe resultado sem dedicação, né? Vocês não estão aqui no feriado assistindo, podiam estar assistindo televisão, podiam estar passeando, podiam estar no barzinho. Não, estão aqui vendo. Então isso com certeza vai trazer alguma informação importante para vocês. Aproveita esse wake-up call, esse despertar. Bora! Bora, gente, porque isso só traz felicidade. E lembra uma coisa, pratique o bem, não importa que situação seja. Não importa se te é lícito, se não é, se você tem direito, se você não tem direito, pratique o bem
sempre. Porque se você praticar o bem sempre, você só vai poder colher o bem. Mesmo que você tenha predisposições do passado, serão minimizadas. Porque quem pratica o bem só pode colher o bem. Alguns de nós vamos ser confrontados com coisas mais difíceis. Pratique o bem. Porque se você tiver alguma coisa para quitar, vai ser minimizado pelo bem que você praticar. Tem uma frase muito bonita da Joana de Ângeles que diz assim: o bem que você faz é seu advogado onde você estiver. Tá? Então, vamos pensar no bem. Quem está entrando agora, eu recomendo ver o vídeo do início para entender tudo. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que meu coração está aliviado, porque eu estava com essas informações. Eu precisava, a espiritualidade não me deu trégua enquanto eu não fiz essa live. Porque eu acho que eu agradeço a espiritualidade, a oportunidade de ser um instrumento para vocês receberem essas informações. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam aproveitar isso da melhor forma possível. E eu digo, busquem ajuda, busquem curso, busquem livro, vai ler, vai fazer curso, vai estudar, vai ter sua consulta, vai fazer terapia, vai fazer yoga, vai fazer o que você quiser que for te auxiliar na sua transformação interior. Mas se você ouvir com calma depois tudo que eu disse aqui e for tentando encaixar no seu dia a dia, você vai ver muitas coisas dos seus padrões de comportamento que você antes não percebia e que com certeza é o que te atrapalha. E que se você mudar isso, você vai criar uma realidade diferente, porque além de tudo, o nosso jogo de tabuleiro é virtual. Isto aqui não é a realidade verdadeira é o mundo interior. É a quinta dimensão. Essa dimensão aqui, ela é temporária, só para que a gente possa crescer. Queridos, gratidão pela presença. Lembrando, agora em maio tem curso de tarô novo, tem curso de cristais novo, tem reiki, tem curso de Ho'oponopono que eu vou dar no fim de maio. Tem muita coisa bacana. É só mandar mensagem, eu mando as informações pelo Zap, aqui pelo Instagram, deixa lá no YouTube, por e-mail, por desdobramento, por sonho. Pode vir falar comigo que eu passo todas as informações. É uma alegria enorme estar aqui com vocês e eu espero sinceramente ter conseguido ser um bom instrumento dessas informações no momento, ter conseguido sintetizar um pouco, porque todos esses assuntos têm muitos desdobramentos, mas o objetivo aqui é plantar a sementinha. Ah, e tem consciência planetária, que são as pessoas que eu acompanho o desenvolvimento, que a gente acessa os registros acásticos e que eu vou ter a oportunidade de acompanhar o trabalho de cada um. Então, olha, querendo é só falar que a espiritualidade superior esteja sempre com vocês, que os nossos irmãos extraterrestres estejam sempre abençoando vocês, que essa inteligência suprema que vive no superconsciente de cada um de nós possa iluminar vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo esse tempo, porque hoje se você assistiu esse vídeo, seja ao vivo, seja no YouTube, é porque você está pronto. O chamado está aí. Agora só depende do seu livre-arbítrio. Agora é contigo. Faça suas escolhas. Paz e bem.